A Cesi, vamos começar então, boa noite, né? Hoje a gente vai trabalhar as etapas de alfabetização através da escrita do nome próprio. Trouxe de uma forma bem prática, assim, bem lúdica, para que a gente consiga entender essa etapa, né? Que é uma etapa bem interessante. Então, hoje é a nossa 7ª aula, né? Já vimos bastante conteúdo, foi bem interessante as outras aulas. Vamos ver, tem alguma dúvida que ficou da aula passada, alguma coisa que vocês queiram que eu desenvolva um pouco mais? Nada? Para mim está tranquilo. Nilza também, a Catarina também? Tudo certo. Tá. Então, hoje a gente vai ver, né, a importância do nome próprio na alfabetização e o porquê que ele é importante e o porquê que, digamos assim, ele é uma entrada, né, para a alfabetização. Porque através do nome próprio, a gente pode fazer muitas atividades, né, que a gente vai ver durante esse momento do curso, que ela vai desenvolver na criança algumas habilidades trabalhando com pareamento e associação. Se a gente olhar aqui nessa figura ao lado, já tem um pareamento e também uma associação, né? Porque daí tem nos palitinhos aqui de picolé as letras, né, do nome da criança e ela vai colocando de acordo com o envelope que está aqui com o nome dela, né? Tem o Miguel, tem a Bárbara. E trabalhar também com o nome próprio é muito importante e agradável para a criança, pois é a sua identidade, né? O seu nome, a sua representatividade no mundo. Então, isso dá toda uma diferença, né? De trabalhar com o nome próprio. E a gente vai ver também como a gente pode trabalhar o alfabeto de forma lúdica, tá? Então, eu trago agora um pouquinho da Ana Teberoski, né? Que ela trabalhou junto com a Emília Ferreiro, e a Ana traz essa importância, né, do nome, porque o nome próprio ele informa a criança sobre as letras, sua quantidade, a variedade, a posição e ordem, né? Então, dentro do nome da criança tem toda essa possibilidade que a gente pode trabalhar, né? Então, ela vai ver que tem letras diferentes, tem quantidades diferentes, a variedade de letras, né? E a posição das letras e a ordem, né? Para configurar o nome dela, né? Então, se a gente observar, são vários conteúdos, né? Dentro de uma única situação, trabalhando o nome próprio. E, além disso, também, ele serve como ponto de referência para confrontar as ideias das crianças com a realidade convencional e social da escrita. Então, ela começa a observar dentro dessa referência, né, do convencional e social da escrita, que as letras se apresentam de formas diferentes, né, com variações diferentes, e através dessa forma diferente, variação diferente, ela dá um significado também diferente, né? Quer dizer, aqui está o Leonardo fazendo o nomezinho dele, né? Praticamente copiando, mas ele já consegue observar que tem uma ordem que ele tem que seguir, né? E o nome próprio, ele também é um modelo estável. Isso é interessante porque, do ponto de vista linguístico, né, e também como gráfico, o nome próprio de cada criança é um modelo estável. O que quer dizer um modelo estável? É sempre o mesmo, né? Então, Vitória é sempre Vitória, Ricardo é sempre Ricardo, e isso faz com que a criança tenha uma referência, né? E através dessa referência do modelo estável, ela elimina as ambiguidades na interpretação. Então, todo dia ela vai ver o nomezinho dela, né? Como está aqui, Vitória. Ela vai poder, através das letrinhas, fazer o nomezinho dela, né? Então, inclusive, Vitória aqui está com o R ao contrário, que depois a gente vai ver isso também. Tem muitas crianças que fazem o nome delas invertido, né?
Tudo certo até aqui? Sim. É que eu não estou mais vendo vocês. Tudo certo, tudo tranquilo, estamos ouvindo. Uhum. É que antes você estava do ladinho da minha tela, agora não está mais. Tá. A importância do uso do nome próprio no processo da alfabetização, né? Então, o nome próprio ele tem um valor de verdade, porque se refere a uma existência, a um saber compartilhado pelo emissor e pelo receptor, né? Então, ele tem uma identidade. E do ponto de vista da função, fica claro que marcar e identificar objetos ou indivíduos faz parte de intercâmbios sociais da nossa cultura. Então, isso também dá para a criança essa, né, essa condição de identificar, né? Então, se você coloca onde ela vai colocar, se você coloca o nome da criança, né, onde ela vai colocar os pertences dela, ali vai fazer ela perceber que o nome dela é uma identificação, né? Para aquele espaço, para aquele momento, né? Que ela está utilizando aquele espaço. E o nome próprio também representa um papel importante na vida das crianças, porque é individual, né? Unifica e representa a primeira marca do indivíduo. Para as crianças, o nome é uma fonte de satisfação e é uma extensão da identidade através da escrita. Essa extensão da identidade através da escrita é o que dá satisfação quando a criança vai escrever o nome dela, né? Ela está escrevendo o nome, né? Então, o nome é uma peça-chave para iniciar a compreensão da escrita, porque ali tem uma significação para ela, né? É o meu nome, é as minhas letras, né? É a minha representação. Então, acaba ficando fácil para ela, né? Perceber a questão da escrita, né? Dentro do nome dela e perceber também as letras, né? Que estão compondo o nome dela. E através da percepção, né? Que ela está compondo o nome dela, ela vai adquirindo os sons também das letras, né? Aprender a escrita convencional do nome. Aqui, esse é um exemplo que a gente trabalhava muito, né, trazer cartelas com o nome da criança, né? Então, através dessas cartelas, tu pode fazer uma variedade de trabalhos, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo, de forma assim, mais prática, né? Sendo esse trabalho, né, uma fonte de informação preciosa para quem está aprendendo a ler e a escrever. Além da criança aprender a escrita convencional do nome, dela e de outros, ela também aprende as letras. Então, a criança, no momento, ela pode fazer uma associação do nome dela, tendo duas cartelas, né, com o nome dela, e, posteriormente, ela pode também identificar o nome dos amigos, né? Então, de acordo com como você vai trabalhando, daqui a pouco ela vai percebendo que, quando você chama Rodrigo, e tem várias cartelas aqui, e tem também o nome do Rodrigo, ela pode perceber que ela, se você pede, né, ela vai até a roda e pega o nome do Rodrigo e entrega para o Rodrigo. Essa é uma outra prática bem interessante. Por isso que daí ela vai trabalhar tanto o nome dela quanto o nome dos amigos, né? E dentro desse movimento ela vai aprendendo as letras, né? Então, o nome ajuda a compreender as características principais da escrita, a estabilidade da sequência, ou seja, que uma palavra é escrita sempre de uma mesma maneira, com as mesmas letras e na mesma ordem. Então, aqui é um outro momento, né? Então, ela percebe que o nome dela tem que ter aquela sequência com aquelas letras e ser escritas daquela ordem para ser o nome dela, né? Como o nome do amigo também tem que ser escrito daquela forma, com aquelas letras e escrito daquela ordem, né? Então, essa percepção vai dando para ela uma possibilidade de entendimento gradativo, né? A lista com o nome na classe, isso aqui é bastante importante, né? Que possivelmente todas vocês que trabalham com a educação infantil devem ter na sala, né? Porque a lista, ela é um enorme potencial didático, né?
pois ela cria múltiplas oportunidades de formação das características da escrita. A criança utiliza o próprio nome para escrever outras palavras, porque daí ela vai fazendo uma avaliação, né? Então, tem o Abílio, tem a Amanda, tem a Ana Júlia, tem a Ana Luísa, todas começam com A, mas todos eles são nomes diferentes e pertencem a pessoas diferentes, né? Então, isso é interessante, como tem o Caio, o Carlos, a Cecília, todos começam com C, mas escreve-se, né, com ordens diferentes de letras, para representar aquele nome. Então, isso vai dando para a criança essa oportunidade de observar, né, dentro do nome dos amigos, essa variedade de letras e de ordens, né, que a escrita requer, né, para representar alguma palavra. Então, ela vai começando a perceber que o nome dela é diferente dos outros, né? E que alguns nomes se escrevem com poucas letras, outros com muitas letras, outros se escrevem com letras diferentes, outros com mesmas letras, porém com posição diferente. Então, vocês percebem que quantas percepções a criança vai adquirindo através desse quadro de, né, da lista do nome das salas, das crianças de sala, né? Então, ela vai percebendo que tudo isso existe, né? Uns nomes com poucas letras, outros com muitas letras, outras com letras diferentes, outras com mesmas letras e assim por diante, né? Então, a criança vai fazendo toda essa analogia e através de todos esses conceitos aqui que ela vai percebendo, ela vai adquirindo essa percepção da construção, né? Da alfabetização. Aqui um quadro, várias crianças escreveram do seu jeito, né? Como é que é o seu nome, que é a escrita espontânea, né? Do nome, e vai, no caso aqui já é uma escrita de cursiva, né? Mas não necessariamente deve-se começar com a cursiva, é importante que comece com a letra caixa alta, né? Então, a partir do momento que a criança começa a escrever o próprio nome, ela pensa, ela aprende muito sobre como a escrita funciona, né? Então, aqui o início, né, que ela vai desenvolver o jeitinho de escrever o nome dela, né? Inicialmente, as crianças parecem imitar a escrita rápida dos adultos, né? Então, vários risquinhos, e que pode aparecer movimento de zigue-zague ou linhas contínuas, como as que vemos a seguir, né? Então, esse é o primeiro momento que ela tenta representar o nome dela, né? Que é como ela visualiza. Aqui, geralmente, assim, com 3 aninhos, 4 anos, elas fazem dessa forma. Aí, mais tarde, já começa a aparecer algumas letras, né? Que ela já coloca para representar o nome dela.